da série de livros de romances de Emmanuel, Renúncia, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito. Após os comentários acerca do Evangelho que Alcione fez à pequena plateia, entreolhava-se grandemente surpresa. Cada qual parecia mais deslumbrado com o comentário da jovem Davenport. Em Ávila, continuou ela com a maior simplicidade, nunca nos reunimos no culto doméstico sem suplicar o socorro da inspiração divina. Padre Damiano esclarecia sempre que Deus não poderia ter enviado as línguas de fogo da sua sabedoria apenas aos 12 discípulos de Jesus. As chamas do seu amor infinito aquecem a humanidade inteira. Basta lembrar que se os sinais do céu foram vistos somente entre os apóstolos, no dia inovidável do Pentecostes, ninguém poderá contestar a extensão dos benefícios à multidão que os ouvia, exultante de júbilo. A revelação dirigia-se a todos. O contentamento celestial foi distribuído sem exclusividade. Baseado nisso, meu tutor asseverava que devemos fazer o estudo evangélico não apenas com as nossas malícias e necessidades humanas, mas com o auxílio silencioso e invisível do céu. Após estas considerações, que despertaram fundo enternecimento nos ouvintes, orou em voz alta, suplicando a Jesus que lhes concedesse o benefício de suas inspirações sacrossantas, para que se integrassem no conhecimento da sua vontade. Feita a prece comovedora, tomou do livro e perguntou: Sr. Jacques, gostaria me dissesseis qual o método aqui adotado para a leitura? Costumamos ler 5 a 10 versículos de cada vez, comentando-os em seguida. Presentemente, estamos na segunda epístola de Paulo a Timóteo, tendo ficado, na última reunião, no segundo capítulo, versículo 10. Lá na Espanha, explicou a jovem delicadamente, líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo não raro fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Chegamos à conclusão de que o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional, cujo fim não poderemos atingir legitimamente sem conhecimento e aplicação de todos os detalhes. Muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do Mestre com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nesta ordem de aquisições, não basta estar informado. Um preceptor do mundo nos ensinará a ler. O Mestre, porém, nos ensina a proceder, tornando-se-nos, portanto, indispensável a cada passo da exigência. Eis porque, excetuados os versículos de saudação apostólica, qualquer dos demais contentará ensinamentos grandiosos e imorredouros que impede conhecer e empregar em benefício próprio. Será então mais útil, advertiu Cirilo, sumamente interessado, assim também procedermos. Alcione procurou a epístola indicada e leu o versículo 11 do segundo capítulo. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Franca a palavra, todos, exceto a pequena Beatriz, que se mantinha calada, opinavam que os homens apegados a Jesus no fim da vida podiam morrer em paz, certos de que o Senhor lhes abriria além túmulo as portas gloriosas da redenção. Depois de ouvir a opinião de cada um em particular, Alcione explanou. Certo, a esperança em Cristo será sempre um refúgio indispensável na hora da partida, mas a advertência apostólica nos convoca a ilações mais graves. Lembremos os perversos que aceitam Jesus na hora extrema. Muita gente, portadora de crimes inomináveis, faz ato de fé no leito de morte. Enquanto tem saúde e mocidade, vivem ao léu, entre caprichos e desregramentos. Mas, tanto que o corpo, quebrando-lhes, dá ideia de morte, alarmam-se e desfazem-se em rogativas a Deus. Podem criaturas que tais esperar de pronto imediata a glória do Cristo? E os que se sacrificam nas aras do dever, enquanto lhes resta uma partícula de forças?
claudicaria a justiça em suma, se afinal a virtude se confundisse com o crime, a verdade com a mentira, o labor com a ociosidade. Certo que será sempre útil recorrer à misericórdia do Senhor, ainda que manchados até os cabelos, bem como acreditar que para toda enfermidade haverá remédio adequado. Penso, porém, que a assertiva de Paulo não se refere ao termo da vida corporal, fenômeno natural e apanágio de justos e de injustos, de piedosos e de ímpios. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo aludiu, por certo, à morte da criatura velha, que está dentro de todos nós. É a personalidade egoística e má que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia, para que possamos viver em Cristo. A existência terrestre é um aprendizado em que nos consumimos devagarinho, de modo a atingir a plenitude do Mestre. No plano da própria materialidade, poderemos observar esse imperativo da lei. A infância, a mocidade e a decrepitude, em seu aspecto de transitoriedade, não podem representar a vida. São fases de luta, demonstrações da sagrada oportunidade concedida por Deus para nos expurgarmos da grosseria dos sentimentos, da crosta de imperfeição. Costuma-se dizer que a velhice é um ataúde de fantasias mortas, mas isso apenas se verifica com os que não souberam ou não quiseram morrer com o Cristo, para alcançar a fonte eterna da vida gloriosa. Quem se valeu da possibilidade divina, tão somente para cultivar ilusões balofas, não poderá encontrar mais que o fantasma dos seus enganos caprichosos. A criatura, porém, que caminhou de olhos fixos em Jesus em todos os pormenores da tarefa, essa, naturalmente, conquistou o segredo de viver triunfante acima de quaisquer circunstâncias adversas. Jesus palpita em seus atos, palavras e pensamentos. Seu coração, na pobreza ou na abastança, será como flor de luz aberta ao sol da vida eterna. Cada qual dos ouvintes revelava jubiloso interesse. A explanação de Alcione lhes tocara o coração. Quando a filha de Madalena fez uma pausa mais longa, Cirilo Davenport acentuou: agora sim, encontrei um modo prático de compreender. O tesouro evangélico, interpretado desta maneira, dá a ideia de preciosa mina de valores espirituais. Quanto mais nos aprofundamos em meditação, esforço e boa vontade, mais filões auríferos irão surgindo em nossos olhos. Alcione sorriu satisfeita. Ninguém ali poderia entender a vibração do seu contentamento, mas a verdade é que, considerando a confissão paterna, transbordava de alegria íntima. O senhor comparou muito bem, disse. As palavras do mestre estão cheias de apelos maravilhosos, de socorros divinos, de mensagens do céu. Basta que nos esforcemos por lhe ouvir a voz e receber os dons. Jacques continuava muito impressionado. Senhorita, indagou, vê-se que a sua educação religiosa é muito diferente da que conhecíamos até agora. Encontrou-me a termo de uma existência consagrada ao ensino, e apesar da minha paixão pelos autores antigos, nunca pude sair do círculo do meu tempo, circunscrevendo o serviço da fé aos atos de adoração. Jamais pude compreender a Igreja como oficina de trabalho ativo, nem o culto doméstico do Evangelho como escola de preparação para o esforço terrestre. No entanto, por suas observações, sinto que há métodos de interpretação que não conheço e posso declarar, pelo que ouvi da sua inteligência de moça, que esses processos de aprendizado são sedutores. Desejaria saber se isso é comum nas escolas zelares da Espanha. A jovem sorriu, agradecida, e esclareceu. Estas luzes, Sr. Jacques, eu as recebi do meu tutor em nossas reuniões familiares de Ávila, mas devo acrescentar que essa orientação não está generalizada na pátria de minha mãe. Mormente em Castela Velha, onde o padre Damiano foi ameaçado 2 vezes pelas perseguições do Santo Ofício, por tentar chamar a atenção do povo para esse sistema de estudo e exégese. Que horror! Exclamou Cirilo num gesto significativo. É quase inacreditável que a Igreja mantenha tal instituição. Não podemos inculpar a Igreja, retificou Alcione carinhosamente.
O cristianismo, em tempo algum, autorizaria institutos dessa natureza. Devemo-los aos maus padres, cujo coração ainda não pôde compreender a suprema grandeza do Cristo. O velho educador, sinceramente impressionado com as definições ouvidas, tornou a perguntar: onde poderei avistar-me mais a miúde com o padre Damiano? Alcione esboçou um sorriso melancólico e respondeu: nosso velho amigo está à morte na paróquia de São Jacques, no Passo Alto. Quase diariamente à noite vou recolher seus últimos pensamentos. Não obstante o combate há muitos meses travado com a terrível enfermidade, vê-se que ele está nas últimas, com a sua morte próxima. Perderei neste mundo um segundo pai. A notícia ecoou lugubremente na sala. Observando a nuvem de tristeza que assombreava o semblante de Alcione, todos entraram em profundo silêncio. Foi aí que a jovem lembrou: agora agradeçamos a Deus o socorro que nos foi enviado por meio da inspiração. As mais das vezes temos a certeza de que devemos em grande parte o pão material ao próprio esforço, mas o mesmo não se dá com relação ao alimento espiritual. Este nos vem sempre de Deus, do seu paterno coração, que nos cumula de infinitos recursos. Temos na terra a lei da necessidade, mas o Senhor tem a do suprimento. Agradeçamos a sua misericórdia e apliquemos as dádivas recebidas, porque novos elementos fluirão para a nossa alma dos seus inexauríveis celeiros de sabedoria e abundância. Encerrada a reunião familiar, com uma prece de reconhecimento, Alcione retirou-se, deixando à família Davenport singulares impressões.